Nala, não chegue nem perto disso aí. Oi você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje nós vamos destrinchar a história de Ed Gein, o assassino que inspirou o filme Psicose. Vinheta. Hunter County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. O Edward Theodore Gein nasceu no dia 27 de agosto de 1906 em La Crosse County, em Wisconsin. Ele morava com seu pai, o George, seu irmão Henry e sua mãe, a Augusta. O pai do Ed tinha muito problema com bebida, então era difícil para ele se manter em algum emprego. Ele chegou a trabalhar como carpinteiro, jardineiro, vendedor de seguros e chegou inclusive a comprar uma loja que ele eventualmente vendeu para ir morar com a família no interior de Wisconsin. A mãe do Ed, a Augusta, fazia de tudo para que os filhos não tivessem contato algum com o mundo exterior. O Ed e o Henry saíam apenas para o colégio e quando não estavam em aula ou estudando, eles estavam fazendo as tarefas da fazenda. Ela era muito religiosa, então tudo que ela fazia envolvia em tentar colocar na cabeça dos meninos que o mundo exterior era imoral, que todas as mulheres eram prostitutas e enviadas do diabo, exceto por ela. Como o Ed não teve nenhuma influência externa em sua vida, ele se comportava muito estranho para um menino da idade dele. Não sei se vocês lembram que eu comentei aqui que o Marcelo, o vampiro de Niterói, ele falava com nada, ele ria de tudo, sem motivo, e o Ed fazia exatamente a mesma coisa. E nesses dois casos, esse comportamento é fruto de uma socialização muito errada que eles tiveram. Apesar disso tudo, os meninos tinham notas muito boas no colégio e o Ed se destacava principalmente em leitura e redação. Em 1940, George, pai dos meninos, acabou falecendo aos 66 anos de falha cardíaca. Foi a partir daí que o Henry e o Ed começaram a trabalhar, a fazer bicos na rua para poder ajudar dentro de casa. Por mais estranho que isso soe, o Ed costumava trabalhar de babá para os vizinhos, ele se dava muito bem com crianças. Na verdade, ele se dava muito melhor com os filhos do que com os pais. Pouco tempo depois da morte do pai, o Henry começou a se relacionar com uma moça que tinha acabado de separar e tinha 2 filhos, e ele começou a querer se planejar para morar com ela. Só que o Henry ele se preocupava muito com essa relação que o Ed tinha com a mãe, que chegava a ser de idolatria, tudo que ela falava estava certo. Então ele tentava conversar com o Ed todos os dias para mostrar para ele que isso estava errado, só que ele não escutava e toda vez que o irmão tocava no assunto ele ficava com muita raiva. Em 1944, o Henry e o Ed estavam queimando a vegetação pantanosa que tinha ali na fazenda e o fogo acabou saindo do controle, chegando a chamar a atenção dos bombeiros. Assim que o fogo foi extinto e os bombeiros foram embora, o Ed se deu conta de que o Henry tinha desaparecido. Nisso, a equipe de buscas foi acionada, encontraram o corpo do Henry e quando a perícia foi feita, descobriram que ele faleceu em decorrência de uma contusão na cabeça. Ou seja, não foi o fogo que matou ele não morreu queimado. Nunca foi comprovado, porém a maior suspeita até hoje é que de fato o Ed tenha assassinado o irmão. Logo depois da morte do Henry, a Augusta teve um acidente vascular que deixou ela paralisada e a partir daí o Ed começou a dedicar a vida dele integralmente a cuidar da mãe. No ano seguinte, a Augusta teve mais um acidente vascular e acabou vindo a falecer, deixando o Ed sozinho aos 39 anos. Com a morte da mãe, ele ficou completamente devastado, porque querendo ou não, ele tinha acabado de perder a única amiga que ele tinha, a única companhia. Nisso, ele continuou trabalhando na fazenda e voltou a fazer bicos para poder se sustentar agora. Os cômodos da casa que a mãe dele usava ficavam intocados, nem ele e nem ninguém podiam nem chegar perto. O restante da casa ia se deteriorando com o tempo, a parede descascando, os móveis imundos, porém a cozinha, a sala e o quarto da mãe ficavam impecáveis. Porque segundo o Ed era assim que ela ia querer que ele ficasse. Foi a partir daí que o Ed começou a se interessar por anatomia humana, então ele lia muito enciclopédias médicas e artigos nazistas que falavam sobre os experimentos que eles faziam naquela época. Essa curiosidade dele cresceu a tal ponto que só ver imagens não saciava mais, e foi assim que ele começou a frequentar o cemitério da cidade. É isso mesmo. Com a ajuda do seu único amigo, o Gus, e por amigo, por favor, entendam que era a única pessoa que falava com ele na cidade, ele começou a desenterrar os corpos do cemitério de Wisconsin. Ele levava os corpos para casa, dissecava os corpos, estudava e após tudo isso ele separava algumas partes, geralmente os órgãos sexuais, a cabeça, o coração, o fígado e o intestino. Uma curiosidade é que a maior parte dos corpos que ele pegava tinha idade semelhante ou igual à que a mãe dele tinha quando faleceu. Eu tô vendo que você já tá me olhando daí com o olho semicerrado, pensando em fechar o vídeo, mas aguarde que vai ficar pior. O grau de insanidade do Ed foi aumentando com tudo isso, chegando a tal ponto que ele começou a retirar cuidadosamente as peles dos corpos para poder fazer peças de roupa. Ele tinha um manequim de alfaiataria antigo em casa, então ele colocava as peles ali, costurava, depois vestia essas roupas e fazia uns rituais ao redor da casa, pulando, cantando, enfim. O Ed ele tinha uma obsessão muito grande com a genitália feminina. Ele conta que ele chegava a retirar ela e colocar dentro das calças que ele estava usando
porque segundo ele se sentia mulher assim. Isso tudo prosseguiu até que o Gus foi internado pela família em um asilo para idosos e o Ed sentia que só de secar corpos já não saciava mais a curiosidade dele. Além de que, segundo ele, já estava ficando cansativo ir lá no cemitério, pegar corpo, levar para casa e agora ele ia ter que fazer isso sozinho, então tava dando muito trabalho. Foi aí que o Ed se lembrou de Mary Horgan, uma senhora de 54 anos que tinha uma loja perto da casa dele. O Ed foi até o lugar onde a Mary trabalhava, esperou ela sair e assim que ela saiu, ele rapidamente deu um tiro na cabeça dela com uma 32. Depois disso, ele colocou o corpo dela na caminhonete dele e saiu dali sem deixar nenhum rastro. Chegando em casa, o Ed tirou as roupas da Mary e começou a trabalhar. Ele começou a recortar com muito cuidado as partes da pele que ele iria utilizar para confeccionar as peças dele. Depois tirou a sua genitália e guardou-a junto com a coleção que ele já tinha, que incluía a genitália da mãe dele pintada em prata. Pois sim, se achou que ele ia roubar o cadáver de todo mundo da cidade menos o da mãe. Deve ter sido o primeiro que ele roubou. Depois disso, ele separou alguns ossos para poder fazer móveis para a casa dele e alguns pedaços de pele porque ele resolveu que iria trocar o assento das cadeiras. Ao final, o Ed pegou alguns miúdos ali que tinham restado da Mary e foi fazer o jantar do dia. Nenhuma suspeita foi levantada sobre o Ed ser ou não o assassino da Mary. Pô, o cara morava sozinho, tinha perdido a família toda, era tido como um velhinho triste que morava ali. Que mal esse homem poderia oferecer? E é aí que eles se enganam, né? Em novembro de 1957, o Frank Warden, que era o xerife substituto da cidade, estava voltando de uma caçada e resolveu que ia passar na loja da mãe, a Bernice, para que eles fossem para casa juntos. Quando ele chegou, ele viu que estava tudo apagado, tudo fechado, e ele estranhou, porque já era para estar aberto. Ele chegou a chamar pelo nome da Bernice, só que ninguém respondeu. Então ele resolveu entrar na loja e quando ele chegou no balcão, ele encontrou um recibo escrito pela mãe dele, endereçado a ninguém mais, ninguém menos que Ed Gein. Nisso, Frank se desesperou, porque ele lembrou que ele tinha conversado com o Ed, que na verdade o Ed há algum tempo já vinha tentado puxar papo com ele, fazer uma amizade ali, e nisso ele acabou comentando que ele iria sair para uma caçada nesse dia e que provavelmente demorasse para voltar. O Frank imediatamente saiu perguntando para todo mundo ali ao redor se alguém tinha visto alguma coisa, até que o vendedor de uma loja falou que tinha visto uma caminhonete saindo da loja da Bernice por volta das 9 horas da manhã naquele dia. Então ele logo chamou o outro xerife, contou do que ele estava suspeitando e os dois foram para a fazenda do Ed. Ele não estava lá quando os xerifes chegaram, estava tudo fechado, mas eles conseguiram pegar ele em uma quitanda ali perto. Os dois abordaram o Ed e perguntaram a ele se eles poderiam conversar em um lugar mais reservado. Na mesma hora o Ed surtou, começou a esbravejar e disse que ninguém poderia acusar ele pelo assassinato da Bernice. Só que ninguém tinha falado no assassinato da Bernice, na verdade nem cogitavam essa possibilidade. Depois do Ed ter facilitado o processo da investigação, os xerifes prenderam ele e conduziram ele até em casa. E foi chegando na casa do Ed que eles encontraram uma cena digna de um filme de terror trash. A Bernice estava nua no meio da sala, pendurada por um gancho de carne, que nem aquele de açougue, e tinha um corte imenso que vinha do pé da barriga até perto do pescoço. A cabeça e o intestino foram encontrados em uma caixa, o coração estava em um prato na mesa de jantar e no fogão tinha algumas outras partes cozinhando. Eu tô com a lista aqui de tudo que foi encontrado na casa do Ed e ela começa com uma poltrona feita de pele humana, uma caixa de sapatos cheia de genitálias femininas, um cinto feito de mamilos, 10 cabeças, 4 narizes, um coração, um terno feito inteiramente de pele humana, uma mesa cujos pés eram feitos de ossos da canela, 9 máscaras mortuárias feitas de mulheres mortas que estavam decorando o quarto dele, pulseiras feitas de pele, uma bolsa feita de pele, um par de calças feito de pele, uma cadeira cujo assento era feito de pele humana entrelaçada, sabe entrelaçada aqui? Enfim, uma camisa feita de pele, cabeças humanas encolhidas que nem a do Harry Potter, 2 crânios que enfeitavam o pé da cama de Ed, 2 lábios pendurados em um barbante, uma coroa de crânio que virou um prato de sopa, uma geladeira cheia de órgãos humanos e um sutiã feito do torso de uma mulher. Foram encontradas partes de mais de 15 corpos na fazenda do Ed, porém ele nunca disse ao certo quantos desses corpos ele de fato tinha assassinado e quantos ele pegou do cemitério local. Desde a primeira vez que eu li sobre esse caso, alguns anos atrás, eu vi as fotos dos objetos que o Ed produziu e eu ficava, caralho, filho, o que é isso? Só que eu descobri pesquisando agora que todos os objetos que eu vi que me traumatizaram a minha infância inteira são falsos. Todos os objetos que a polícia apreendeu foram destruídos e esses aqui, e todos que apareceram nesse vídeo, são réplicas feitas de látex que você pode encontrar no eBay com muita facilidade. E eu espero do fundo do meu coração que você não compre e deixe eles lá onde eles estão. O único objeto real do Ed que se tem foto é este caldeirão aqui, que foi leiloado pela besteirinha de $2.800, que dá cerca de R$15 mil hoje em dia. Como não se tinha nada além de suspeita acerca dos outros corpos, o Ed foi julgado somente pelo assassinato da Mary e da Bernice. O Ed passou 10 anos internado em um hospital psiquiátrico até ser considerado apto para ir a julgamento. Ele foi considerado culpado, obviamente, porém mentalmente insano, então ele voltou para o hospital psiquiátrico.
Em 1978, ele foi transferido para o Instituto de Saúde Mental de Mendota, onde veio a falecer aos 77 anos em decorrência de um câncer. Ele foi enterrado no cemitério de Plainfield, onde também estavam enterrados a Augusta, o George e o Henry. Até que um belo dia, nos anos 2000, uma funcionária do cemitério estava passando por onde eles estão enterrados e viu que a lápide do Ed tinha desaparecido. As autoridades fizeram as buscas, porém um ano se passou sem que ninguém fizesse ideia de onde é que essa lápide estava. Até que em maio de 2001, a polícia recebeu uma denúncia de que o vocalista de uma banda punk chamado Shane Bugby estava usando as fotos da lápide para promover a banda e os festivais que ele iria tocar. Então, na primeira parada que a banda fez em turnê, a polícia chegou e apreendeu a lápide do Ed. O Shane ainda tentou contornar a situação, dizendo que a lápide era apenas uma réplica muito bem feita, porém não colou não. Hoje a lápide está em exposição no Museu de Altoona. Se por algum acaso você resolver dar uma passada no cemitério de Plainfield, essa é a cena que você vai se deparar. Sim, esse vão aí no meio é onde está enterrado o Ed e as outras lápides são do Henry, da Augusta e do George. Os crimes do Ed Gein serviram e servem de inspiração até hoje para a indústria de terror. O escritor Robert Bloch, por exemplo, se inspirou no Ed para poder criar o Norman Bates de Psicose. Foi esse livro que mais tarde veio a basear o filme Psicose de Hitchcock. O Norman teve a mesma infância perturbada que o Ed teve, com uma mãe que criou ele distante de tudo e de todos e que fez ele odiar mulheres que nem a Augusta fazia. O Massacre da Serra Elétrica de Tobe Hooper também foi inspirado nos crimes de Ed. O assassino do filme, o Leatherface, foi inspirado totalmente no Ed e nas máscaras de pele que ele usava. Assim como Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes, que também costurava e vestia roupas de pele humana em rituais como o Ed fazia. Esse foi o caso do vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo que eu produzi pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu lembro de curtir, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, de ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Eu tô colocando todos os vídeos na playlist de arquivos criminais aqui do canal, então se você tá chegando agora, já corre lá pra maratonar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eu sei que você também tem um amigo meio pancada da cabeça que nem a gente aqui, que curte esses assuntos. Então é isso, um beijo e até a próxima!